flui o amor. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor, ministrando louvor, ministrando louvor. Amém. Louvado seja Deus. Saúde a amada igreja reunida em cada casa e aqui também no templo, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom que podemos outra vez nos reunirmos para juntos adorarmos a esse Deus que é único de receber louvor, honra e glória. Convido você para que juntos leamos o livro dos Salmos, capítulo 116. Livro dos Salmos, capítulo 116. Você pode abrir a sua Bíblia, acessar a sua Bíblia ou tão somente acompanhar a leitura que será projetada. Salmo de número 116, os primeiros 2 versos, depois leremos os versos de 12 a 14. Diz assim a palavra do Senhor: amo ao Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, eu o invocarei por toda a minha vida. Versos 12 a 14. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Palavra de Deus. Convido você a que juntos possamos orar ao nosso Deus. Convido você a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça e orarmos ao nosso Deus. Deus eterno, louvado e exaltado seja o teu nome. Quero pedir ao Senhor perdão, Pai, pelos meus pecados, por todas as coisas que temos feito e pensado que entristece o Senhor. Mas nesse momento, ó Deus, em que estamos reunidos, te pedimos, Pai, que o Senhor receba
o nosso louvor, receba a nossa oração, receba a nossa adoração ainda aqui de lábios impuros. A palavra do Senhor nos questiona: o que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? É claro, Deus, que não há em nós qualquer coisa para que venhamos a dar a Ti, em troca de tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Por isso te pedimos, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor nos abençoe, o Senhor nos fortaleça, para que tenhamos corações gratos a Ti. O Senhor tem sido muito bom para conosco, e precisamos Te render graças, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Deus. Outra vez eu te peço, recebe a nossa oração, recebe a nossa adoração, porque nós a fazemos no nome santo e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Convido você ainda a continuar louvando ao Senhor conosco. Declare ao Senhor: Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo.
tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Declare a Deus, declare quão poderoso, quão maravilhoso Ele é. Feche os teus olhos, entra na presença de Jesus. Declare que Ele é maravilhoso. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Nós te damos honras, nós te damos glória, Senhor, porque teu é o poder. Obrigada, Jesus. Obrigada porque mais um dia estamos aqui, graças a Ti.
Obrigada porque podemos te louvar. Obrigada porque estamos unidos. Mesmo estando cada um na sua casa, nós estamos unidos em nome de Jesus. Nós te rendemos glória, Pai, porque o Senhor é maravilhoso. Receba, Senhor, esses louvores desses lábios impuros, mas de corações prostrados, que amam a Ti, Pai. Cuide da gente com a Tua mão maravilhosa, nos proteja, nos guie, porque nós somos completamente dependentes de Ti, Pai. Completamente. Obrigada por este dia. Obrigada porque o Senhor já preparou, cada segundo que está acontecendo aqui, o Senhor já preparou. E nós somos gratos por isso. Somos gratos pela palavra que iremos receber aqui. Que nosso coração seja a terra fértil para aquilo que a gente ouvir. Que não sejam só palavras jogadas ao vento, mas que sejam palavras que deem frutos, Pai. E que possamos nos tornar cada dia mais parecidos com Ti, Jesus. Fique com o pastor Rafael, Pai. Que as palavras que saiam da boca dele venham do Teu Espírito Santo para nos ensinar, para nos exortar se for necessário. Mas use a vida dele neste momento, Pai. Muito obrigado por este momento de louvor. Muito obrigado porque nós podemos Te render glórias. Eu faço essa oração em nome de Jesus. Amém. Muito boa noite. Saúde a amada igreja com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Muito bom estarmos juntos com os meninos do louvor hoje, matando a saudade de tocar um pouquinho, né? Louvar o Senhor com esse dom que Ele mesmo nos concedeu. Louvado seja o nome do Senhor por este privilégio e pela alegria de estar junto com os meninos hoje, louvando ao Senhor através das músicas que acabamos de cantar. Amém? Peço licença para entrar na tua casa agora, junto com você. Também queria te pedir para que você se desligasse um pouquinho de tudo aquilo que você vai fazer daqui a pouco, ou aquilo que você está pensando que você vai ter que resolver já amanhã, na segunda-feira. Este é um momento que nós temos a oportunidade de ouvir a voz do Senhor. Amém? Ele certamente já falou comigo através dessa palavra, nosso Supremo Pastor, Senhor Jesus. E agora eu quero compartilhar com vocês para nós aprendermos juntos, relembrarmos juntos e praticarmos juntos aquilo que nós vamos aprender nessa noite. Amém? Nós estamos conversando nessa série de mensagens sobre recomeços. Algumas coisas que nós precisamos recomeçar a praticar talvez. E nós estamos conversando já há alguns domingos sobre essa importância de recomeçar. Sobre a importância de refazermos ou recomeçarmos a fazer as coisas de maneira diferente, relembrar as coisas e fazer as coisas. E nós já conversamos sobre 3 aspectos que nos auxiliam nessa tarefa de recomeçar. E talvez são coisas que nós precisamos recomeçar a praticar nas nossas vidas, como por exemplo, relembrar aquilo que Deus fez de bom para nós, relembrar as coisas boas que nós vivemos, relembrar os nossos erros para que possamos aprender com eles, recuperar aquilo que nós perdemos, recuperar aquilo que nós estamos precisando, como a esperança, aquilo que nos traz esperança, refazer as coisas que talvez nós estamos deixando para depois e para depois e para depois.
E hoje nós iremos conversar sobre algo que nós precisamos sempre recomeçar. Talvez porque fazemos da maneira errada, ou talvez porque esquecemos de fazer. Mas nós precisamos recomeçar a praticar a prática da retribuição, de retribuir. E é exatamente isso que nós vamos conversar hoje. Estamos vivendo diante de um tempo que nós precisamos reaprender ou recomeçar a retribuir. Retribuir aquilo que o próprio Deus tem nos dado. Retribuir a graça. Retribuir o amor para com aqueles que o Senhor coloca no nosso caminho. Talvez algo que nós esquecemos de fazer e que diante desse tempo, diante da pandemia, talvez ficou evidente. Talvez diante desse tempo que nós estamos vivendo, ficou muito evidente em nossas vidas o quanto é importante nós retribuirmos. Durante esse período da pandemia, queridos irmãos e irmãs, ficou evidente, pelo menos para mim, ficou evidente para nós o quanto a nossa sociedade, o mundo em que nós vivemos é injusto. Nossa sociedade é injusta, é egoísta. O quanto nós não sabemos retribuir. O quanto talvez nós deixamos de retribuir. É com tristeza, por exemplo, que eu vejo que diante da falta de oxigênio em uma cidade, independente de questões políticas, do que aconteceu, ou que foi que tenha contribuído para que isso acontecesse, mas eu fico triste, por exemplo, ao presenciar que na falta de oxigênio, empresários aumentaram o valor do cilindro, aumentaram o valor do oxigênio. Eu fico triste, por exemplo, diante de uma sociedade que, por exemplo, lá no início da pandemia, parece que foi ontem, mas já vai fazer um ano, praticamente, estamos aí há 11 meses de pandemia. Com tristeza que lá no início, por exemplo, nós presenciamos pessoas desesperadas em encherem as suas despensas, enquanto outras não tinham um arroz para comer. E dentre tantas outras coisas, tantos outros exemplos que nós podemos citar, para vermos o quanto nós vivemos numa sociedade que não sabe retribuir, uma sociedade injusta, mas também uma sociedade egoísta. E nós estamos no meio dela. Muitas vezes nós também praticamos essas coisas. Por algumas vezes nesse período a gente conversou e a gente relembrou o quanto nós somos privilegiados. O quanto eu e você, nós somos privilegiados. Pois mesmo diante de tantas dificuldades, nunca nos faltou nada. O Senhor provisionou todas as coisas. Mesmo diante do desemprego de alguns, mesmo diante do fechamento das portas de suas empresas, o Senhor esteve presente e nos sustentou em todo o tempo. Como igreja, o Senhor tem nos sustentado. Diante de tantas dificuldades, nunca nos faltou nada, mesmo diante do desemprego, mesmo diante do fechamento das portas das empresas, mesmo diante de tudo, o Senhor nos abençoou e nos sustentou, porque Ele é fiel. E a palavra, queridos irmãos e irmãs, a palavra retribuir, tem todo sentido para a nossa existência e para a nossa vida enquanto cristãos e cristãs. E nós vamos conversar sobre isso. É a essência, é a razão pelo qual nós somos cristãos e cristãs. Retribuir aquilo que o próprio Deus tem nos dado. Retribuir não só em dinheiro, como alguns acham que é o primordial, e nós vamos conversar sobre isso, mas retribuir o amor, a graça, retribuir as bênçãos que Deus tem nos direcionado a viver. Retribuir. Eu quero que você guarde essa palavra. Palavra que precisa estar no nosso vocabulário enquanto cristãos e cristãs e servos do Senhor Jesus. Retribuir. E a palavra retribuir tem por significado o ato de recompensar, o ato de gratificar, ou oferecer algo em retribuição, por aquilo que recebemos, ou por aquilo que alguém fez por nós.
O salmista, no salmo que lemos no início, que o presbítero Luciano leu para nós no início, ele faz uma pergunta interessante para nós, diante de uma vida abençoada, diante de uma vida em que o Senhor se faz presente, diante de uma vida em que o Senhor, mesmo diante das dificuldades, não tem deixado faltar nada. O salmista se questiona: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Que daremos ao Senhor, queridos irmãos e irmãs, diante de todos os benefícios que Ele tem feito nas nossas vidas? Essa deve ser a mesma pergunta que eu e você devemos fazer diante de todos e de tantos benefícios diários que nós recebemos do Senhor. Livramentos que às vezes passam por imperceptíveis, livramentos que a gente às vezes não percebe. Tantos benefícios, tantas coisas que o Senhor tem feito por nós. Essa deve ser uma pergunta que nós devemos fazer. O que eu faço? O que eu faço? O que eu vou dar? O que eu vou fazer? Como eu vou retribuir ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Mas será que nós estamos realmente aptos, queridos irmãos e irmãs? Será que eu e você, a começar em mim, será que nós realmente estamos aptos para retribuir a Ele por todas as coisas que temos recebido? Será que nós sabemos realmente como retribuir, a maneira o qual devemos retribuir todos os benefícios de Deus para comigo e para com você? Será que nós realmente sabemos? A primeira coisa que a gente precisa entender babei aqui bastante, está calor, né? Não tem problema, né, Lu? E já já nós vamos ler o texto que vai nos ensinar exatamente isso. Mas em primeiro lugar, o que eu e você a gente precisa entender é que o sentido da retribuição para a nossa vida, o sentido da retribuição, ele deve ser legítimo e verdadeiro, fugindo do espírito de barganha. O ato de retribuir, meus queridos irmãos e irmãs, não é fazer trocas com o Senhor, por exemplo, barganhar com Deus. Eu vou fazer, se o Senhor me conceder tal coisa, eu vou amá-lo mais e mais. Se o Senhor fizer isso por mim, aí eu vou fazer. Servirei a Cristo com mais fervor. Barganhar com o Senhor, se Ele fizer, aí eu faço. Ou então alguns, por exemplo, acham que a retribuição, acham que retribuir é um pagamento, em dinheiro inclusive, pois acham que através da oferta, através do dízimo, alcançarão bênçãos e mais bênçãos. Ainda há os que acham que uma maneira correta de retribuição seria a prática de boas obras. Vou praticar boas obras e aí Deus vai me recompensar, e aí Deus vai ver o quanto eu amo Ele, o quanto eu sou santo, o quanto eu sou cristão. Na época de Jesus, meus queridos irmãos, por exemplo, não era diferente. As práticas que envolviam, de certa forma, a retribuição por aquilo que o próprio Deus tinha oferecido às pessoas, se realizava, por exemplo, de uma maneira totalmente inversa, contrária àquilo que Jesus estava propondo. No Evangelho de Mateus, por exemplo, Jesus nos traz um ensinamento importantíssimo sobre a maneira correta de nós retribuirmos. Jesus alerta acerca do perigo de uma retribuição que se autopromove, de uma retribuição que busca holofotes e reconhecimento. Um texto conhecido que certamente você já ouviu muitas pregações, mas que certamente precisamos relembrar para recomeçar talvez a praticar da maneira correta nas nossas vidas, o sentido de retribuição e como devemos fazer. E aqui Jesus dá um exemplo, mas isso se reflete na nossa vida por completo, em todos os atos que nós fomos fazer, retribuindo aquilo que Ele mesmo já nos deu. No Sermão do Monte, Jesus, ao falar da esmola, por exemplo, deixa claro
que o ato nada mais é do que servir ao próximo em amor, sem que esperemos alguma coisa em troca, sem que esperemos retribuição, ou então reconhecimento e prestígio por estarmos realizando tal ato. Mas essa retribuição que Jesus aqui, esse exemplo que Jesus traz, nada mais é para glorificarmos o nome do nosso Senhor, para que Ele no secreto nos recompense, sem que sejamos conhecidos ou reconhecidos, ou tenhamos alguma retribuição de Deus, por exemplo, a nosso favor. Assim, queridos irmãos e irmãs, o ato de retribuir nada mais é do que uma expressão de gratidão diante de tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Uma expressão de gratidão, uma expressão de amor verdadeira, legítima nas nossas vidas como cristãos e cristãs, sem requerer nada em troca, sem requerer reconhecimento. E Jesus deixa isso claro ao falar da esmola no Sermão do Monte. Eu quero ler com você o Evangelho de Mateus, capítulo 6, do primeiro verso ao verso de número 4, onde Jesus nos dá esse exemplo. Um exemplo de retribuição que serve para todos os outros atos de retribuição que porventura nós formos fazer. Mateus, capítulo 6, do primeiro verso ao verso de número 4, diz assim: evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles, porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês que está nos céus. Quando, pois, você der esmola, ou fazer qualquer tipo de retribuição, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas para serem elogiados pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam sua recompensa. Mas ao dar esmola, ao retribuir aquilo que o Senhor tem te dado, que a sua mão esquerda ignore o que a sua mão direita está fazendo, porque a sua esmola, a sua retribuição fique em secreto, e o seu Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Queridos, esse texto nos deixa claro que a religiosidade muitas vezes impede de vivermos uma espiritualidade íntegra e verdadeira nas nossas vidas, no sentido que Jesus estava revelando em vida para nós. Uma espiritualidade íntegra e verdadeira que nos direciona em atos de retribuição, que devem ser realizados tão somente para a aprovação do Senhor, para que Ele seja glorificado e exaltado acima de todas as coisas, e não para o reconhecimento das pessoas, ou para o conhecimento das pessoas. E Jesus aqui, Ele nos dá um ensinamento muito importante. Eu quero trabalhar apenas um ensinamento, que vai permear toda a nossa discussão aqui agora. Gustavo vai colocar a imagem ali para nós. Jesus nos convida para retribuir sem reconhecimento. Jesus nos convida para retribuir sem reconhecimento. No verso 1 ele nos diz: evitem de praticar as suas obras de justiça, evitem de praticar algum ato de retribuição, alguma coisa que você for fazer, uma ajuda, qualquer coisa que nós formos fazer como um ato de retribuição ao Senhor, evitem praticar isso diante dos outros para serem vistos por eles, para serem elogiados, para que eles possam ver o que você está fazendo. Um dos meios pelos quais nós temos a oportunidade de retribuir é realizar ações que possam ajudar aqueles que estão passando por necessidade e que são menos privilegiados que nós. E nesse aspecto, queridos irmãos e irmãs, o ato de retribuir é uma gratidão por aquilo que já recebemos e não uma autopromoção ou para sermos conhecidos e reconhecidos. E nesse tempo que nós estamos vivendo, ficou evidente para nós o quanto é necessário a nossa ajuda para o outro, o quanto tem tantas pessoas que são menos privilegiadas do que eu e você, que passam por necessidades,
Pessoas que estão passando por outras necessidades, não só de alimento, mas outras necessidades, e que carecem da nossa ajuda, e isso deve ser feito como ato de retribuição por aquilo que a gente tem, por aquilo que o Senhor tem feito por nós, mas sem que sejamos reconhecidos, ou elogiados, ou para uma autopromoção como santos, perfeitos, que nós não somos. E este, como eu disse, é apenas um exemplo usado por Jesus, segundo o contexto ali na época que ele estava. Mas hoje, eu e você temos a responsabilidade de realizar inúmeras coisas para que, diante da nossa gratidão, a Deus somente, possamos retribuir um pouco do que Ele tem feito por nós. Jesus, ele deixa claro o seu repúdio a essa prática da autopromoção, da visibilidade de uma santidade falsa. E em sua explanação em forma de ilustração, neste caso, por meio da prática da esmola, Jesus nos revela o meio pelo qual os hipócritas faziam e realizavam a sua retribuição, realizavam aquilo que eles estavam fazendo, e era um ciclo meramente religioso, hipócrita e mentiroso, a fim somente de serem vistos e fazerem uma publicidade em torno de uma espiritualidade falsa, de uma retribuição que visava tão somente fins próprios. Tocavam trombetas nas praças públicas. Mas o ato de retribuir é um serviço em prol do outro, em amor, na perspectiva, queridos irmãos e irmãs, e aqui Jesus nos ensina isso, na perspectiva de esvaziar, de nos esvaziarmos a nós mesmos, de nos esvaziar das nossas convicções, das nossas pretensões, a fim de nos doarmos em amor e nos colocarmos no lugar do outro, que sofre injustiça, violência, que passa fome, que não passa pelos mesmos privilégios que nós temos. E a palavra do Senhor nos ensina que nós devemos considerar o outro superior a nós mesmos, mas nós temos um senso humano e egoísta no nosso coração, de uma superioridade que Jesus ensina que nós não devemos ter, e nós fazemos isso quando nós ajudamos, retribuímos, nos sentimos, como se diz. Retribuir hoje, meus irmãos, é ter a coragem de denunciar as injustiças, a indiferença que ficou tão evidente para nós nesse período que estamos vivendo. Retribuir é ter coragem de denunciar essas injustiças e proclamar as justiças do reino de Deus. Levantar a nossa voz que proclama a verdade e a vida, que traz restauração e paz em meio ao caos que nós estamos vivendo. Retribuir hoje é ter coragem de vivermos diante de uma igualdade onde homem e mulher, branco e preto, rico e pobre são iguais diante do Senhor. A retribuição sem reconhecimento nos faz entender que nós não somos superiores a ninguém pelo simples fato de doarmos ou realizarmos algo que o outro não consegue, ou de ainda possuirmos algo que o outro não possua. A retribuição que visa reconhecimento gera no nosso coração humano, que já é falho e mau por natureza, aquilo que já está nele, esse senso de superioridade que nós não temos. A retribuição que visa reconhecimento, uma retribuição farisaica, como Jesus exorta aqui, traz esse senso de superioridade, de que somos melhores, de que somos bons, de que temos mais e por isso somos mais merecedores. Mas não é isso que Jesus nos ensina, não é isso que Jesus quer com que eu e você faça. Jesus, ele continua o seu ensinamento e nos orienta que um seguidor de Jesus, ao realizar algo, deve fazer isso em secreto. Ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. E como é difícil isso para nós.
Como é difícil retribuirmos ou fazermos qualquer ato de gratidão ao Senhor, sem que por esse meio sejamos reconhecidos. Jesus usa essa linguagem figurativa para mostrar que a nossa vida em serviço, que a nossa vida em retribuição por aquilo que Ele mesmo tem nos dado, ou qualquer outra coisa que fizermos para retribuir o que o Senhor tem feito nas nossas vidas, não deve servir para ganharmos notoriedade, tão pouco autoridade como acabamos de ver, mas pura e simplesmente para glorificar o nome do Senhor. Um evangelho puro e simples que leva o amor, a graça, a igualdade, a paz, a retribuição igualitária do amor, da igualdade, daquilo que o Senhor tem dado às nossas vidas e que Ele mesmo nos manda repartir. Nós precisamos, queridos irmãos e irmãs, todos nós que estamos aqui, você que está aí na sua casa como igreja, nós precisamos exercer uma retribuição que atenta às necessidades do próximo, sim, mas que acima de tudo glorifique o nome do nosso Senhor, que exerça a justiça do reino de Deus, que transmita o amor libertador do Senhor e o seu nome seja conhecido através dos nossos atos de retribuição. E assim cresceremos espiritualmente, seremos cheios do Espírito Santo, pois faremos o que precisa ser feito da maneira correta que precisa ser feita. O avivamento que muitos têm falado por aí começa quando nós entendemos o cristianismo puro e simples, o Evangelho na sua essência, que transmite o Senhor Jesus e não o que eu acho, o que eu falo, ou quando eu faço algo para que eu seja retribuído, mas para que esse ato de retribuição glorifique o nome do Senhor. Nós como igreja hoje, reunida em cada casa, devemos continuar exalando o nome do Senhor, exalando o Evangelho, a boa notícia da graça que restaura, que salva, que transforma todas as coisas, não para que sejamos conhecidos e reconhecidos, a começar em mim como pastor, porque nada sou. E como eu disse no início, durante esse período da pandemia, por exemplo, queridos irmãos e irmãs, ficou evidente para nós o quanto a nossa sociedade ela é injusta, ela é egoísta. Todos nós queremos reconhecimento, queremos ser conhecidos por aquilo que nós fazemos. E por isso talvez a gente precisa recomeçar da maneira correta, a maneira de retribuirmos. Porque, queridos irmãos e irmãs, eu tenho percebido aí principalmente nas redes sociais, o quanto nós não sabemos retribuir, o quanto nós não sabemos fazer nada sem que isso traga benefício para nós mesmos. Mas Jesus está nos convidando a exercer nesta noite uma retribuição. Jesus está nos convidando nessa noite a recomeçarmos uma retribuição pautada no amor ao próximo, que evidencia o caráter de Jesus através dos nossos atos. Em 1 João capítulo 3, verso 18, o Senhor nos diz: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca para fora, mas de fato e de verdade. Só que amor de fato e de verdade não são atitudes que demonstram, por exemplo, um amor falso, mas sim um amor verdadeiro, que não busca reconhecimento, mas que glorifica o nome do Senhor. Esse é o amor de fato e de verdade. Porque muitas vezes as nossas palavras, aquilo que sai da boca para fora, não é verdadeiro e busca só reconhecimento por aquilo que nós não somos. Carlinhos Queiroz vai dizer uma coisa interessante, eu já citei essa frase em outra oportunidade, ela cabe aqui para nós. E ele vai dizer, o Gustavo vai colocar ali para nós, que utilizar-se da miséria do outro para a promoção pessoal é desumano. Utilizar-se da miséria do outro para a autopromoção, para a promoção pessoal, é desumano. Obrigado, Gu. Queridos irmãos, nós precisamos entender que a retribuição não deve ser algo para realizarmos, para que nós sejamos abençoados.
Não devemos utilizar das injustiças, do sofrimento do outro, para que num ato de retribuição daquilo que deve ser o essencial da igreja, das nossas vidas enquanto cristãos e cristãs, seja para que nós sejamos reconhecidos. E usar da miséria do outro para que isso seja uma promoção pessoal, ou uma promoção da religião, da igreja, isso é desumano e não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus. Nós precisamos entender que a retribuição não deve ser algo que realizamos para sermos abençoados, mas o texto nos diz, Jesus diz no texto, que o nosso Pai, o nosso Deus que vem em secreto, lhe dará a recompensa. A bênção que recebemos e que continuarmos recebendo é uma consequência de uma vida, é uma consequência de uma retribuição exercida da maneira correta, que não visa promoção pessoal, que considera o outro superior, que revela o amor e o caráter de Cristo através das nossas ações, nos esvaziando de nós mesmos para que Ele cresça em nós. Eu e você possamos diminuir cada vez mais, porque nós não somos nada, não somos ninguém, sem Ele nós não podemos fazer nada. O nosso Pai que vem em secreto vai nos retribuir, porque Ele é fiel. E isso nos revela que o ato de retribuir, queridos irmãos, isso nos revela que o ato de retribuir, ele é um ato de fé. A retribuição exercida da maneira correta, sem promoção pessoal, sem que sejamos conhecidos ou reconhecidos por aquilo que nós estamos fazendo, seja por meio de doação, de esmola, como o exemplo que Jesus traz, ou por qualquer coisa que nós fazemos, quando nós entendemos a maneira correta que devemos fazer isso é um exercício de fé nas nossas vidas. O exercício de fé, porque a fé, o que é a fé? A fé ela é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem. Então, queridos irmãos e irmãs, eu devo retribuir aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, eu devo exercer o ato de retribuição, sem esperar nada em troca, como nós vimos no início. Isso não significa que Deus não vai nos abençoar. Isso não significa também que Deus fará tudo o que nós queremos, mas fará o que é melhor para nós, segundo a soberana vontade dEle. E Max Lucado, um autor conhecido, ele vai dizer para nós que a fé não é achar que Deus fará tudo o que você quiser. Fé é crer que Ele fará o que é melhor para nós. A fé não é achar que Deus vai fazer tudo o que nós queremos, mas é a certeza de crermos que Ele fará tudo o que é melhor para nós, porque a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável para nós. Amém? A pergunta, queridos irmãos e irmãs, para nós respondermos nessa noite, a pergunta para que eu e você tenhamos que responder nessa noite, é como eu tenho retribuído o que Deus tem feito na minha vida? Essa é a pergunta para nós nessa noite. Como eu tenho retribuído o que Deus tem feito na minha vida? A semelhança dos fariseus, visando apenas reconhecimento das pessoas e por tudo aquilo que eu faço, pedindo para que Deus faça algo uma vez que eu já fiz a minha parte. Porque, queridos irmãos e irmãs, a gente precisa entender que a maior retribuição que nós poderíamos ter, nós já temos, que é a vida eterna. Então, tudo aquilo que vier neste mundo, tudo aquilo que o Senhor nos der neste mundo, é bênção, mas nada se compara àquilo que está por vir. Essa é a maior retribuição que nós poderíamos ter. Por isso nós precisamos entender a maneira correta ao qual nós devemos retribuir aquilo que o Senhor já nos deu, que é o mais valioso nas nossas vidas, a vida eterna.
Estamos diante de um tempo em que precisamos exercer a retribuição. Ficou tão evidente para nós nesses tempos o quanto as pessoas são injustiçadas e são tratadas com indiferença e passam por necessidades. E nós estamos diante de um tempo em que nós precisamos exercer a retribuição, como forma não só de combater a hipocrisia, como Jesus nos ensina, mas também de combatermos as injustiças e a indiferença que temos presenciado em nossa sociedade. Eu e você, nós temos a oportunidade de retribuirmos o cuidado de Deus uns com os outros, ainda que distantes ou com saudade, como a diva escreveu aqui. Ainda assim, nós temos a oportunidade de retribuir o cuidado que o Senhor tem tido conosco, com cada um de nós na sua casa, ainda que distantes, servindo como instrumento de transformação em nosso mundo, servindo ainda como um instrumento de comunhão na vida um do outro. Talvez nós estejamos com saudade, como vocês escrevem aqui, mas para quem você ligou? Mandou uma mensagem, conversou, perguntou se está tudo bem. Será que realmente a gente entendeu o sentido de sermos igreja fora da igreja? Nós vamos voltar em nome de Jesus com as nossas programações, mas se nós não entendermos e não continuarmos praticando aquilo que a gente teve a oportunidade de praticar nesse tempo em que estivemos distantes, não vai adiantar a gente voltar a estar aqui reunido, porque nós ainda não entenderemos o sentido real de sermos igreja, de retribuirmos aquilo que o Senhor tem feito aqui nas nossas vidas, para refletir lá fora como igreja, aí onde você está na sua casa, com seus vizinhos, com a sua família, com seus amigos de trabalho. Essa semana eu li um texto, por exemplo, da dona Zeneide. Se você ainda não visitou lá o Crônicas da Alma, tem um monte de texto lá que abençoa as nossas vidas. E as meninas têm publicado no nosso Facebook, no nosso Instagram, alguns textos da dona Zeneide que às vezes tem um pouco a ver com a mensagem que nós trazemos aqui, para que você acesse lá, leia, para que ele também possa abençoar a sua vida. E essa semana, preparando essa mensagem, eu vi que a dona Zeneide publicou lá um texto, e eu li o texto, um texto em que ela nos faz refletir e nos chama a atenção para nós sermos bênção. E o título do texto é: a bênção em você? A bênção em nós? Será que nos nossos atos de retribuição há bênção? Será que nos nossos atos de retribuição nós abençoamos ou nós queremos ser abençoados? E ela diz uma coisa muito legal no texto, eu quero ler para você, que ela diz assim: será que as pessoas com que nós convivemos, será que as pessoas com que nós convivemos, ou com que as pessoas com que nós encontramos casualmente, podem ver bênçãos em nossas vidas? Será que as pessoas realmente se sentem abençoadas com aquilo que falamos ou fazemos na vida delas, quando nós estamos juntos delas? Nós precisamos entender que os nossos atos de retribuição precisam abençoar, não para que sejamos abençoados. Talvez nós nos perguntemos, como nós podemos transformar a realidade do mundo em que nós vivemos hoje, diante dessa, desculpa a palavra, mas bagunça. Não sei outra palavra para resumir, que não seja tão forte, mas talvez essa resume um pouco daquilo que nós estamos vivendo na nossa sociedade, no nosso mundo hoje. Uma bagunça, uma guerra de egos e de opiniões insuportáveis, que não visa o bem comum, que não visa ser bênção na vida do outro, mas que busca apenas benefícios para si próprio. E talvez nós nos perguntemos como nós podemos ter paz em meio a essa bagunça que nós estamos vivendo.
Como restaurar a ordem em meio a esse caos que nós estamos vivendo. Como ter paz em meio às injustiças e às desigualdades que nós presenciamos. Como ter paz, talvez, se o medo diante das incertezas já tomou conta do nosso coração. E aí a dona Zeneide também diz uma coisa muito legal no texto, que ela diz assim: eu penso que chegou a hora. Chegou a hora, é agora. Eu penso que chegou a hora de parar com essa mania de correr atrás das bênçãos e de nos tornar nós mesmos os abençoadores do nosso próximo. Penso que chegou a hora de parar com essa mania de correr atrás das bênçãos, de sermos conhecidos e reconhecidos por aquilo que falamos e fazemos, mas que diante das coisas que falamos e fazemos, nos nossos atos de retribuição, nós mesmos, eu e você, possamos nos tornar os abençoadores do nosso próximo. A começar em casa, com a nossa família, com o nosso vizinho. É tempo, queridos irmãos e irmãs, é tempo de nos dispormos, é tempo de recomeçar o sentido real de sermos cristãos nas nossas vidas. É tempo de nos dispormos a ser um instrumento de bênção na vida do outro, na vida daquele que talvez esteja sem paz, esteja passando por dificuldade. É tempo de retribuirmos o amor. É tempo de retribuirmos as bênçãos e o cuidado que temos recebido de Deus, o nosso Pai, de forma simples e verdadeira. Diante desses dias, Deus quer manifestar a sua graça, que nos traz segurança, que nos traz paz, que resplandece alegria, que traz misericórdia, que se renova a cada manhã. Há aqueles que estão esquecidos, aqueles que estão à margem da sociedade, aqueles que talvez faz tempo que a gente não conversa, aqueles que talvez a gente passa na rua e não olha. Deus quer manifestar a sua graça neste mundo. Deus quer manifestar a sua graça na sociedade em que nós vivemos. E o meio pelo qual Ele quer fazer isso é através da minha vida, da sua vida, da vida daqueles cuja graça já alcançou e que agora retribuem por meio de ações transformadoras aquilo que o nosso Deus nos deu de graça. Porque a palavra nos ensina: se de graça recebemos, de graça nós devemos compartilhar. Amém? Quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, a gente recebe um novo coração, não recebe, Lu? A gente recebe uma nova vida. Nós somos uma nova criatura. Então, como fruto desse novo coração, como fruto dessa nova vida, nós precisamos retribuir aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e aquilo que Ele faz todos os dias. Precisamos retribuir a paz e o amor de Jesus na vida uns dos outros e na vida daqueles que estão distantes de nós. É tempo de pensarmos no irmão que faz tempo que a gente não vê, não dá um abraço, não se encontra no domingo. De ligar para ele nessa semana, perguntar como ele está. É tempo de olharmos para o nosso vizinho e parar de se preocupar que talvez ele jogou a folha para o nosso lado, mas amá-lo de fato e de verdade e retribuir o amor de Cristo na vida dele. Pensar nas pessoas que estão esquecidas, que não têm o que comer, mas que também não têm onde morar, que sofrem injustiças. Eu não sei você, mas nesse tempo eu percebi quantas notícias a gente viu, por exemplo, de pessoas que foram presas injustamente.
É tempo de pensarmos nas pessoas que estão sofrendo, nas pessoas que perderam entes queridos, nas pessoas que estão precisando receber uma palavra de amor, de paz, de esperança. Essa é a retribuição que nós temos que fazer nesses dias. Nós precisamos uns dos outros. E tem muita gente precisando de cada um de nós. Tem muita gente precisando de você. Tem muita gente precisando das nossas palavras. Tem muita gente precisando da sua palavra. Que hoje é o meio pelo qual nós temos a oportunidade de abraçar as pessoas. Com uma palavra. Com uma ação que vai trazer esperança. Que o Espírito Santo, queridos irmãos e irmãs, nos coloque onde nós temos que estar, mesmo diante da privação que nós ainda estamos vivendo, mas que Ele nos coloque onde Ele quer colocar, nos direcione e nos capacite a sermos gratos, a retribuirmos todo o perdão, toda a provisão e livramento que recebemos diariamente, sendo um corpo vivo e eficaz onde estivermos. Pois assim seremos e continuaremos sendo a igreja do Senhor, amém? Mesmo quando retornarmos às nossas atividades. E há uma canção que nós vamos ainda cantar, depois da bênção e da oração final, agora nós já estamos terminando. Há uma canção que nós iremos cantar agora que ela diz o seguinte, uma canção antiga. E ela diz assim, que eu não quero viver para mim mesmo. Eu não quero viver para mim mesmo. Eu quero servi-lo e o amá-lo, irmão. Compartilhar e dividir com você tudo o que eu tenho. O amor, até o pão. Que essa canção seja não só uma canção que nós vamos cantar, mas que seja uma verdade em nossas vidas. Porque essa é a essência do cristianismo. Foi assim que a igreja começou. As pessoas retribuíam aquilo que tinham, vendiam aquilo que tinham para ajudar o outro, sem que sejam reconhecidas ou conhecidas por aquilo que estavam fazendo. Portanto, queridos irmãos e irmãs, que em nome de Jesus nós possamos recomeçar um novo sentido de retribuição nas nossas vidas. Amém? Que a partir dessa semana que se inicia e todo o resto das nossas vidas, nós possamos entender e praticar um verdadeiro sentido de retribuição por aquilo que temos recebido do Senhor. Que ao fazer algum ato, que ao dar o nosso dízimo, que fazer qualquer coisa, seja para que seja apenas como um ato de gratidão por aquilo que já temos recebido do Senhor e que certamente ainda vamos receber, porque Ele é fiel. Ele cuida e continuará cuidando de cada um de nós. Portanto, que possamos retribuir de uma maneira real e verdadeira aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Que ao cantar essa canção, você se sinta como eu, constrangido, mas que em nome de Jesus pratique e realize aquilo que Ele está nos chamando a praticar. Principalmente em meio a um tempo tão difícil que nós temos vivido, em que toda e qualquer retribuição, todo qualquer ato das nossas vidas, seja para transformarmos a nossa nação, a nossa sociedade, com o amor, com a graça e com a paz de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém? Eu quero orar com você, por você. E depois nós vamos cantar essa música. E nós queremos agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Nós queremos agradecer hoje em especial a vida do nosso menino do som ali. Menino, hein, Riba? Ó. Menino do som que está ali com a gente hoje, equalizando aí o som que você está ouvindo em casa. Hoje o Riberto, que está aqui com a gente, completa mais um ano de vida, 25 anos de idade, né, Riba? Novinho, né?
Deus continue abençoando o Riberto, a Márcia, toda a família amada por todos nós. Nós vamos orar por ele, agradecendo por esse ano de vida. E orar por você. Orar pela sua família, pela tua casa. Para que continuemos sendo igreja, fora da igreja. E que Deus continue a nos usar. Que o Espírito Santo nos use de maneira sobrenatural, amém? Onde estivermos. Retribuindo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Oremos. Bondoso Deus e eterno Pai, nós te damos graças pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua provisão, pela tua presença constante e real nas nossas vidas, Pai. E nós queremos, ó Pai, pedir perdão porque muitas vezes nós esquecemos, nós deixamos de fazer. E quando fazemos, talvez fazemos da maneira errada aquilo que aprendemos nessa noite. E nós te pedimos, Pai, que humildemente o Senhor nos ensine a cada dia, o Senhor nos relembre a cada dia a fazermos e a realizarmos as coisas, os nossos atos de retribuição, a nossa ajuda, tudo aquilo que nos propormos a fazer para ajudar o nosso próximo, seja em amor, sem visarmos qualquer outra coisa, mas para que o Senhor seja exaltado e glorificado acima de todas as coisas. Que os nossos atos e as nossas palavras possam refletir o Teu Evangelho, o Teu amor, a Tua graça e a Tua paz que excede todo entendimento. Usa as nossas vidas, Pai. Usa as nossas vidas e tira de nós esse senso comum que está na nossa sociedade, no nosso mundo, de que tudo aquilo que nós fazemos, nós precisamos ser conhecidos, elogiados e reconhecidos por aquilo que temos feito. Mas que nós possamos fazer, nós possamos realizar, para glorificar o Teu santo e bendito nome, Pai. Nós colocamos agora de uma maneira especial a vida do Riberto, que está aqui com a gente hoje, que completa mais um ano de vida, que o Senhor continue a abençoá-lo, a sustentá-lo. Todos aqueles que também aniversariaram nessa semana, Senhor, aqueles que completaram mais um ano de vida, aqueles que vão completar mais um ano de vida nessa semana, Senhor, que o Senhor continue a abençoar, a sustentar e derramar da Tua graça, do Teu amor, Senhor. Nós queremos Te pedir também de uma maneira especial, Pai, pela vida daqueles que estão sofrendo, por a vida daqueles que estão passando por dificuldades, não só financeiras, mas por qualquer dificuldade, para aqueles que estão enfrentando essa doença de perto. Que o Senhor esteja com Tua mão, Senhor, restaurando, provisionando todas as coisas em nome de Jesus, Pai. E use as nossas vidas como Tua igreja reunida em casa, para que continuemos a falar, mas também a praticar aquilo que o Senhor nos chama a realizar, Senhor. Que o Senhor conforte, fortaleça a vida daquelas famílias que perderam entes queridos. Que o Senhor fortaleça a nossa nação. Que, Senhor Jesus, a gente possa retribuir, por exemplo, a Tua soberania, retribuir o Teu cuidado e a Tua provisão por essa vacina que nós temos, seja ela qual for, para que possamos retribuir, Senhor, este Teu cuidado, nos vacinando, Senhor, em prol do bem comum, em prol do amor ao próximo, para que nós possamos erradicar este mal do nosso mundo, Senhor. Que o Senhor nos dê uma semana abençoada, que o Senhor nos dê uma semana cheia de bênçãos, uma semana cheia do Teu cuidado, mas uma semana também, Senhor, cheia de retribuição por aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Mas que nós façamos isso na maneira correta, como aprendemos nessa noite. O Senhor continue abençoando, sustentando cada irmão, cada irmã que está aqui, cada família aqui representada. Que o Senhor continue a derramar da Tua graça, do Teu amor, provisionando, direcionando todas as coisas. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo ainda que o Senhor fará. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, recebe a nossa oração, porque nós fazemos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Recebeis a bênção? E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a consolação, a comunhão e o poder do Espírito Santo esteja com todos os irmãos e irmãs e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face desta terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém.
Deus abençoe você e uma ótima semana. O amor